Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live do Desafio Advocacia Criminal Também é Lugar de Mulher. Hoje eu vim para a sala de reuniões, acho que tá um pouquinho com eco, mas aí vocês me digam se ficar muito ruim, tá? O áudio. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem participando no nosso desafio. Hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Andréia Schaefer sobre os sistemas de garantias constitucionais aplicados ao direito de trânsito, essa similitude entre o sistema de garantias que são aplicados no direito processual penal, no direito penal, considerando os processos administrativos que ocorrem nessa seara de trânsito. Então, a Andréia, como eu já coloquei no feed, ela é advogada, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Rio Grande do Sul e professora e mentora de centenas de alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, com certeza, dessa conversa nós vamos tirar muitos insights para escrever artigos ou, de repente, até um trabalho de conclusão de curso, porque por que não, né? Como nós dissemos, o tema é de suma importância, é complexo, claro, tem uma série de questões que nós temos que analisar, mas com certeza vale muito a pena. Quero agradecer já ao pessoal que está entrando e depois vocês me digam se o áudio está muito ruim, porque hoje eu vim para a sala de reuniões. Então vamos aguardar a doutora Andréia. Deixa eu ver se ela já está por aqui, eu já chamo ela. Vamos ver. Vamos aguardar. Bom, gente, enquanto a doutora Andréia se organiza para entrar na live com a gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com o feedback que nós estamos recebendo de todas as convidadas e convidados que nós estamos trazendo para a semana, para esse mês do desafio, né? A advocacia criminal também é lugar de mulher. Quero dizer que essa semana, olha só, a Andréia já entrou. Certo, nosso convite. Ah, agora sim. Oi. Tá me vendo? Tá um pouquinho travado, deixa eu só... Agora sim, ai, que saudade que eu tô dessa lindona. Saudade desse escritório mais badalado do Trend. Já foi muito badalado, né? Ultimamente só eu tô badalando por aqui, tô agitando por aqui, né? Mas a gente mantém a badalação no mundo online, né? Mas é claro que sim, tu melhor do que ninguém sabe disso, né? Eu tava te apresentando pro pessoal. Olha ali, a Anne já entrou. Anne, muito obrigada. Tava te apresentando pro pessoal, talvez, né, em razão dos últimos acontecimentos, tem alguns desse desafio que bastante gente começou a me seguir. Tem alguma pessoa que ainda não te conheça, né? Parece impossível para nós, mas eu tava te apresentando. Disse que tu é especialista em direito de trânsito, está na presidência da comissão da OAB Rio Grande do Sul, tem alunos por todo o país, é mentora de centenas de pessoas por todo o Brasil e eu quero te agradecer de coração, eu sei o quanto teu tempo é escasso, mas eu quero agradecer muito, muito mesmo por tu ter aceito o nosso convite e eu sei que com certeza a tua história e o teu conhecimento vai inspirar muitas mulheres a sair desse mês de março com muito mais
gás para colocar os projetos em prática. Mas eu quero te passar a palavra, eu quero que nesse primeiro bloco tu conte também um pouquinho como que foi essa construção da tua carreira e daí naturalmente a gente vai entrando no mérito desse assunto, que é um assunto bem interessante, né? Então, primeiramente, Renata, saudades, né? Muita saudade, né? A gente estava sempre muito próximo aqui fisicamente e hoje a gente mantém esse contato virtual. Eu começo perguntando, o meu som tá ok para ti? O teu som tá um pouquinho estourado. Tá ok. O teu som tá, eu não sei se é só para mim, pessoal que está assistindo aí. Deixa eu ver se eu troco de fone. Então, Digam, não, esse é só para mim, né? Senão de repente eu boto o meu fone, eu tô sem fone aqui, mas ele tá do lado. Só ver se melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Então tá. Vamos deixar assim só com... Porque esse fonezinho aqui, eu sei que ele trata o ruído externo, né? Eu tava até falando pro pessoal como eu quis atrapalhar a Cláudia e a nossa outra equipe que tá trabalhando lá na sala. Daí hoje eu vim para uma sala de reunião que é maior, daí ela pode ficar um pouquinho... Um pouquinho não, nada que interrompa, né? A nossa conversa, que atrapalhe, né? Mas estava um pouquinho antes estourado o som. Tá. Mas, resolvido problemas técnicos, né? Eu quero, primeiramente, agradecer aí o convite, né? Te parabenizar por esse projeto, acho sensacional, né? Acho que tem tudo a ver contigo, com o teu propósito, né? Com tudo que tu vem trabalhando aí para construir na tua vida profissional, né? E eu defendo muito, né? Um trabalho feito com propósito, né? De acordo com a missão que a gente vem realizar, é muito importante e faz todo sentido para quem acompanha, né? Então, tu trazer aí mulheres para protagonizar esse mês de março, né? Especial ao mês da mulher, é extremamente especial para todas nós e para homens e mulheres que acompanham, porque o conteúdo, ele indifere, né? Ele não faz essa questão de gênero, né? Ele não faz separação de gênero. Conteúdo, conhecimento é conhecimento, isso que importa. Mas eu acho que é até um recado para eles, né? É um recado para eles. Esses dias eu até mexi com um colega que eu vi ele anunciar um curso com grandes nomes da advocacia criminal e disse, mas doutor, tá faltando uma mulher aí. E disso, dessa constatação, a gente pode tirar uma série de reflexões, né? O porquê que as mulheres têm um pouco de receio de trabalhar numa área que é eminentemente protagonizada por homens, né? E homens brilhantes, mas é essa reflexão que a gente faz, sempre analisar e olhar se os nossos eventos, se os eventos que estão sendo organizados está contando, né? Está também trazendo mulheres para compor as mesas, para compor a grade curricular. Mas isso com certeza daria outra live, né? É extremamente importante, né? Hoje em dia, é algo que eu observo sempre, né? Se existe essa representatividade, e não por cota, mas por reconhecimento do trabalho das mulheres que estão aí protagonizando, seja no direito de trânsito, né? E no direito penal. E eu faço, né, já puxando essa ligação das duas áreas, é bem interessante porque nisso elas são muito parecidas, né? Uma área protagonizada, né, num contexto histórico por homens e que a gente vem aí vendo nos últimos tempos, né, as mulheres ocupando mais esse espaço, seja no trânsito, na advocacia, em direito de trânsito, no direito penal, né? Então, a gente vem vendo aos últimos anos essa participação feminina, né, com mais ênfase, né, com maior destaque, e é aplaudido, né? Então, sou amiga aqui da Renata, que é criminalista, e de muitas outras criminalistas, reconheço, né, o trabalho das mulheres nesse cenário, e aí, só trazendo essa referência, porque realmente, nesse ponto, o direito de trânsito, o direito penal, ele também é muito parecido nessa questão de mercado. Mas, bora lá para o nosso tema, porque até gravei os stories ali que eu prometi treta, né, Renata? A gente vai e ela prometeu essa treta, porque até a gente chegar no título demorou um tempo, né? Porque eu sempre, para tu ver como a nossa formação de base, ela muitas vezes ela coloca uma delimitação, né? Que
dependendo da forma como tu atua, porque, tipo assim, ó, quando a gente fala em procedimento administrativo, a gente nunca refere para a questão do direito penal, porque a gente sabe que não tem essa possibilidade. Mas daí depois, quando a gente conversou e tu me colocou, não, olha, as garantias que nós estamos utilizando para fazer para ter uma questão de segurança jurídica dentro da seara administrativa é que tem esse viés, né? Mas eu quero saber assim, de ti na prática, como que isso está acontecendo até quando que foi que se deu conta da necessidade de discutir essas questões? Perfeito. E até contextualizando para o pessoal aí, né? Por que a gente demorou até para poder colocar um título nessa conversa de hoje? Porque aí surge o primeiro ponto de discussão que a gente tem que fazer. Porque quando eu levei para a Rê a questão do direito penal administrativo, ela ergueu assim os cabelos, ficou assim de cabelo em pé, ficou louca comigo. Tu tá doida? Como assim direito penal administrativo? Mentira, ela não falou exatamente assim, mas contado assim fica mais engraçado, né? Como assim, Andréa? Tu tá doida? Não existe direito penal administrativo? Tirou isso de... Tá inventando moda agora? Não, não foi assim, foi leve, né? Mas eu sei que causou uma surpresa. E por que causa uma surpresa? É natural, né? Se a gente for ver toda a nossa, como a Renata trouxe, a nossa base acadêmica, tanto direito de trânsito eu nem refiro porque a gente não estuda direito de trânsito na faculdade, mas tanto a parte dos estudos de direito administrativo quanto a parte de direito penal, e assim como muitas outras temáticas, falta na nossa formação essa ligação, né? Essa interdisciplinariedade, né? E é interessante, por isso que é tão importante esse tipo de projeto, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, né? Porque tem coisas que na tua realidade como criminalista é básico. Para mim não é tão básico e não tão óbvio assim, e vice-versa, né? Então, sim. E por isso que a gente tem que estar sempre conversando, né? E eu falo muito nas aulas sobre direito de trânsito, né? E quando eu tenho um mantra, né, no direito de trânsito, que a gente fala que é muito mais do que um recurso de multa. Tem até um filtro aqui no Instagram que fala isso, né? Então, direito de trânsito é muito mais do que um recurso de multa, porque aqui, vejam, a gente está propondo uma conversa para tratar de garantias inicialmente pensadas por um sistema penal, só que aí a gente já vou falar um pouco mais sobre essa questão do sistema penal, mas pensada para um processo penal, para um processo criminal, e aí tá a louca da Andréa aqui dizendo, querendo discutir coisas básicas do direito penal, né, com uma criminalista. Né? Então, muito sabe, e olha só para fazer um parêntese nesse contexto e para tu ver como nós somos um conjunto de crenças, né? E muitas vezes limitantes. Porque quando tu me sugeriu a primeira vez o título, eu disse assim, não, a gente vai precisar explicar isso de uma forma melhor, porque se eu colocar esse título e os criminalistas que me acompanham, eles vão me apedrejar, imagina, já me apedrejam por uma série de coisas, né? Eu digo muitas vezes que a gente começa a crescer um pouquinho na vida, já começa a ter uns haters, assim. Muitos colegas são super apoiadores, não tenho o que dizer, não tenho o que me queixar. Mas eu fico pensando assim, nossa, e se a pessoa não entende, né? E daí eu até comentei com o Felipe que se eu preciso achar um título que não haja essa dúvida, porque senão, daí sim que vão me chamar de loira burra mesmo, né? Daí ele disse assim, mas independente de qualquer coisa, as pessoas sempre vão ter o que criticar. Então, daí depois eu disse, olha, vamos achar um tema, vai dar tudo certo. E é isso mesmo. Exatamente. E porque realmente, né, num primeiro momento, causa estranheza o tema direito penal administrativo. Porque a nossa cabeça, ela é feita para pensar de uma forma separada. Ou é direito penal, ou é direito administrativo. E aí, teriam críticas dos administrativistas, né, e dos criminalistas. Porque cada um, a gente está acostumada a olhar para o seu quadrado, né? Então, e quando a gente vem propor essa discussão conjunta, é justamente para sair da caixa, né? Justamente para buscar, né, ferramentas de trabalho
fora do óbvio, né? E dentro do meu trabalho, né, no direito de trânsito, tanto na parte administrativa, judicial, eu defendo muito essa questão da lógica, da estratégia, né, de utilizar ferramentas, né, mais complexas, e quando eu falo mais complexas, não são necessariamente mais difíceis, e sim um mecanismo que envolve outros elementos, exatamente, né? Então, quando a gente começa a pensar a questão do direito de trânsito, ou até mesmo direito administrativo como um todo, né? No que toca à imposição de uma determinada penalidade, de uma determinada sanção, né? E aí a gente pode levar essa mesma linha para um processo administrativo disciplinar, a gente pode levar essa linha para um direito tributário, para um direito de trânsito, né? Então, começar a compreender que tem algumas regras de direito administrativo, de procedimento administrativos, que visam a imposição de uma determinada sanção, seja ela pecuniária, alguma restrição de direitos, alguma circunstância, né, que envolva isso. E partindo dessa primeira concepção, né, de um direito administrativo que impõe um determinado tipo de sanção, um determinado tipo de penalidade, é nesse sentido que a gente começa a construir. Bom, se eu tenho um direito que é administrativo, que não é direito penal, mas que visa, da mesma forma como o direito penal, impor uma penalidade, por quê? Devido ao descumprimento de algumas regras socialmente estabelecidas, legalmente estabelecidas, né? Então, tu descumpriu as regras, tu vai ser punido. A lógica do sistema é a mesma. Claro, cada qual... Ainda mais numa seara que impacta tantas pessoas, né, Déia? Porque é o que a gente analisa sempre. Quem não utiliza o trânsito, né? Hoje em dia, se a gente não está dirigindo, a gente está dentro de um veículo, né, ou de um transporte público. Então, e tem toda a questão da logística das cidades também, que eu sei que vocês tratam. Então, embora, e eu acho que esse movimento que fez o reconhecimento do direito de trânsito a nível nacional é fantástico, é brilhante, porque até antes desse movimento, as pessoas não tinham noção, muito menos clareza da forma como aconteciam os julgamentos, como que era composto os órgãos das autoridades de trânsito, né? Eu lembro que tu fez parte, quando a gente era jovenzinha ainda, na comissão do jovem advogado. Um dia, gente, a gente também foi jovem, tá? Eu ainda sou, as rugas entregando a pessoa. Não é agora a troco do Botox, mas antes a gente era jovem nem mesmo. Fiz ainda a faladeira, nem fiz ainda, tô precisando. Mas eu quero dizer que, André, tu foi uma das componentes daquela comissão que entrou com um pedido de esclarecimento nos órgãos de trânsito a respeito de como se davam esses julgamentos, porque era totalmente contrário ao que a gente fala sobre o duplo grau de jurisdição, por exemplo. Já partindo aí, já puxando o princípio constitucional, que também é aplicado na seara penal. E daí eu quero que tu conte um pouco de como que foi aquela época que vocês estavam questionando tudo isso, né? Perfeito. Isso foi em 2014, né? Então, realmente, eu era uma jovem advogada, porque eu tinha 2 aninhos só de formada. Mas olha que louco, eu tinha 2 anos de formada, mas eu já tinha... Foi bem o ano que eu comecei a lecionar direito de trânsito, né? Em 2014. E aí, não existia ainda a comissão de trânsito na OAB. A gente era integrante da comissão do jovem advogado. E essa comissão, alguns rebeldes dessa comissão, criaram um grupo de trabalho e lá em 2014 foi organizada uma audiência pública, primeira audiência pública da OAB que tratou de assuntos relacionados ao trânsito. E lá, justamente, o ponto que se discutiu foi a questão de devido processo legal, né, essa questão de acesso às informações, porque se tinha, né, e até o termo, a expressão muito utilizada na época, era a questão de uma caixa preta.
né? Porque ninguém sabe como é, como é que funciona, né? Uma incógnita, a gente se separava diante do sistema e não sabia para onde correr nem para quem perguntar, né? Então isso era uma constante. Não que hoje isso esteja 100% resolvido, mas perto das informações que nós tínhamos em 2014, é surreal. Hoje eu consigo acessar um site do Detran e ver algumas informações. Na época não tinha essa informação, né? E a gente entrava em contato com o órgão de trânsito e não tinha nenhuma resposta efetiva. Então, a gente simplesmente, às vezes, fazia um recurso administrativo e ficava no escuro, né? Totalmente sem informações. Então, isso na época foi o principal tema, né? Foi uma audiência pública que repercutiu muito em mídia, em jornais, né? Na época, porque justamente foi a primeira a tratar desse assunto e que teve um impacto considerável, significativo aí no processamento, né? Ou na mudança de alguns procedimentos, né? E numa abertura, uma abertura maior dessas informações. Pioneirismo feminino, inclusive, desse grupo de trabalho na época, salvo engano, eram 5 ou 6 pessoas e boa parte eram mulheres, né? Eu lembro de 3 que eram efetivas, que era eu, a Manu e a Sinara, nós estávamos diretamente. Não me recordo se tinha mais alguém, né? Mas 3 mulheres eram mais ativas nesse grupo de trabalho. Né? Até porque tinha uma reclamação muito grande também com relação ao que a gente também utiliza como outro princípio constitucional, que é com a fundamentação das decisões, né, Déia? Isso é um problema grave naquela época. Isso continua sendo, né, um problema muito sério, né, e é algo que a gente também busca, né? Por exemplo, a gente sabe que todas as decisões devem ser fundamentadas, sejam administrativas ou judiciais. Elas precisam de fundamentação, né? Então, isso parece básico para o sistema jurídico e a gente ainda enfrenta uma dificuldade muito grande, né, na obtenção dessa questão, né, de uma decisão efetivamente fundamentada. Então, isso a gente batalha todo dia para melhorar essa sistemática. Inclusive, hoje em dia, eu, além de advogar, eu integro uma junta de julgamento, represento a OAB no DAIR, e lá, claro, como relatora de processos, tento fazer o meu melhor dentro da junta, né, fundamentando, todas as minhas decisões são fundamentadas, né, os colegas que integram comigo a junta também têm essa consciência, então a gente vê que está melhorando o sistema. Mas isso longe de até abrir aspas por uma fofoca, né? Uma fofoca jurídica. Não sei se é verdade e se isso representa a atualidade de vocês. Mas o que se criticava muito antigamente era em razão de que esses órgãos eram muito utilizados como cabide de cargos em comissão, de pessoas que tinham, de certa forma, que comportar um cargo ali em razão de questões políticas e muitas vezes não tinham conhecimento. Imagina, eu fico pensando, uma profissional como tu que dedica anos de estudo, daqui a pouco ficar se deparando com pessoas que não fundamentam as decisões porque não tem conhecimento técnico para tanto, né? Isso realmente é um problema. Sim, e continua sendo, né? Já tivemos momentos piores nesse cenário, mas sim, né? A composição das juntas, ela normalmente se dá por uma indicação, assim como eu estou por uma indicação da OAB, né? Então, ela tem esse caráter realmente. E muitas vezes a gente pode se deparar com situações de pessoas que não têm a devida formação, porque não há uma exigência para compor junta de julgamento que essa pessoa seja formada em direito, né? Mas o que se espera, né, essa representatividade, né, de alguém que tenha conhecimento, tá? Não vou entrar aqui em critérios de formação dessa junta de julgamento, para não fugir muito do tema, mas sim, né, um dos critérios, né, ou melhor, é exigido que pelo menos um dos integrantes seja que integre a junta na qualidade de expert em trânsito, tá? Então, tem alguns órgãos de trânsito que sim respeitam, eu vejo hoje em dia, acompanho em alguns órgãos de trânsito que há um respeito nessa formação, e outros, né, não há, às vezes até por desconhecimento da própria instituição, né? Um município, às vezes, sem uma assessoria
jurídica que conheça de trânsito acaba pecando, né, na formação desses órgãos julgadores, até por desconhecer os requisitos, né, as necessidades, né, para sua formação e de quem ele pode e quem ele não pode chamar para integrar, né? Então, tudo isso acaba refletindo em decisões, às vezes não muito adequadas, mas muito mais, e eu digo, né, com dor no coração, mas muito mais, hoje em dia eu observo que os recursos que chegam para ser julgado, na sua maioria, ainda são muito ruins, né? Às vezes eu pego uma situação de um processo que, se fosse argumentado o que deveria ser argumentado, teria tudo para ser deferido, só que o recurso não linka Lé com CRE, né? Então não apresenta... Daí tu despacha assim, ó, indefiro o seu recurso e aconselho a buscar o recurso. Dá vontade. Dá vontade, porque às vezes até representação feitas por advogados, né, e sem nenhuma base, né, de direito administrativo, de direito de trânsito, né, enfim, e acabam fazendo um recurso sem nenhuma potencialidade de ser reconhecido, né, obviamente que a gente nunca vai trabalhar com uma promessa de um resultado, independentemente da irregularidade que a gente verifica, mas quando tu tem um recurso bem feito, bem elaborado, e que aqui a gente está trazendo, né, justamente um tema para ampliar um pouco mais ainda esse pensamento, como tu embasa, quando tu traz uma sustentação, tu aumenta aí consideravelmente as chances daquele cliente, né? É nessa lógica de proporção. Até porque tem se dado uma complexidade para as discussões no que refere ao direito de trânsito, né? E as decisões do STF, elas estão buscando muito, elas se baseiam muito nas metodologias que nós utilizamos no sistema processual penal. Sim. A questão do princípio do não autoincriminação, né? O princípio eu até notei alguns aqui, da decisão motivada, e agora, depois da lei do pacote anticrime, essas decisões motivadas, elas estão expressas em lei. Antes, nós tínhamos antes da lei 13.964, de 2019, nós tínhamos isso em doutrina e jurisprudência. A necessidade, e a previsão constitucional, mas de forma ampla. E agora, pela essa nova lei, nós temos essa necessidade da fundamentação das decisões expressas em lei. Então, eu vejo que o STF ele traz muito essa discussão, mas que no dia a dia, e aqui a gente chama o pessoal para analisar de forma prática, é um pouco estranho, porque quando tu vai, por exemplo, com que é parado numa balada segura, é assim que se chama ainda? Aqui no Rio Grande do Sul só aqui. No mais é blitz. Na lei seca, enfim. E daí tu vai aquele embate com a autoridade, não, mas eu não quero fazer o teste do etilômetro, né, conhecido como bafômetro. Não, mas qual é a tua tecnicidade para comprovar se eu estou embriagado ou não, tu é médico? Então, eu quero saber de ti, assim, ó, se esse princípio da auto não incriminação talvez seja um dos maiores desafios hoje. Qual é a tua percepção sobre isso? Com certeza. Acho que das pautas mais recorrentes, das questões mais discutidas, é justamente essa questão da recusa ao teste do etilômetro, e se essa simples recusa ela é suficiente para gerar uma autuação, né? Então, hoje a gente tem aí discussões no âmbito dos tribunais superiores em relação a isso. Estamos aguardando aí a finalização de alguns julgamentos de inconstitucionalidade em relação a alguns trechos do Código de Trânsito que trata, né, dessa infração da recusa. Não temos uma definição sobre isso, mas isso recorrentemente, né, é visto tanto nos escritórios, no atendimento com o cliente, né, porque é uma infração comum, né? Obviamente que a gente não está defendendo a prática de beber e dirigir, sabemos dos riscos, das consequências, mas assim como no direito penal, não nos cabe julgar o ato cometido por aquele condutor, e sim garantir a melhor defesa com base aí tanto nos direitos administrativos, constitucionais, né, criminais, se for o caso, para a gente aplicar, né? Então, sim, é uma das questões. Particularmente, como eu sei, né, que eu tenho um certo receio, melhor dizendo, que julgamentos advindos do STF, que é de onde a gente está aguardando aí uma cartada final sobre esse assunto, tendem,
quando envolve uma questão até pecuniária com o Estado, né, tendem a ter um julgamento, às vezes, não tão jurídico e até um pouco político, eu, com base, né, em algumas chicotadas que a gente vai levando ao longo da vida, eu tô pouco esperançosa que o STF declare inconstitucional essa prática. Estou pouco esperançosa. Então, dado a isso, eu sempre vou aprofundando estudos e buscando outras ferramentas para garantir o direito do meu cliente, né? Então, independentemente da infração que cometeu, eu vou buscar ali uma linha mais processual, né? Processo civil é algo que a gente tem que estudar muito, né? Processo administrativo. E com base nessas questões processuais, tu discute a situação, tu muitas vezes consegue afastar a imposição de uma penalidade sem entrar no mérito da questão, se ele fez, se ele não fez, se ele estava bêbado, se ele não estava bêbado, né? Então, eu, particularmente, tenho essa linha mais processual de trabalho por ter pouca esperança. Discuto também sobre a linha da não autoincriminação. Exatamente, mas isso, e aqui a gente toca num ponto que é muito comum na advocacia criminal. Não é a defesa da impunidade, nós todos sabemos as consequências que é a direção de forma embriagada, mas é a clareza das regras do jogo. Porque é, como eu sempre falo, e falei esses dias, não tem ninguém no mundo que possa dizer, não, eu nunca vou matar uma pessoa, ou não, eu nunca vou... O próprio direito, o próprio trânsito comprova isso. E nós temos muitos casos. E eu vou te trazer uma lembrança de um caso que nós atendemos juntas. Não sei se tu recorda. Sim, a criatura matou, porque a outra pessoa morreu e ela estava estacionando o carro. Daí tu pensa, como assim matou alguém estacionando? O cara passou, teve uma colisão do outro lado. A motocicleta dele foi projetada, ele estava mais num local que daqui a pouco ele não deveria estar, estava estacionando onde não podia, não estava fazendo a melhor manobra, a pessoa bateu no carro dele, a pessoa veio projetada de uma outra colisão, bateu no carro dele, e aquela batida, aquela colisão com o carro dele causou a morte. E o cara com um processo, né, de homicídio no trânsito. Culposo, é bem verdade, mas homicídio no trânsito. Né? Então, quando que tu vai imaginar que tu tá estacionando de uma forma não tão adequada teu carro, que tu vai ser surpreendido com um processo criminal por homicídio culposo. Então, são situações que a gente não tem como prever 100%. Claro, tomar os cuidados, enfim, né? Mas todo mundo tá sujeito, né? E por isso que a gente fala da importância dessa clareza na regra do jogo, ou seja, a importância na clareza do processo penal, na clareza do processo de trânsito, seja na seara administrativa, e depois envolve daí questões cíveis ou criminais na esfera judicial. Mas especialmente na administrativa, porque daí nós voltamos para aquele ponto em que estava a dúvida no nosso título. Mas e quando a penalidade acontece lá no administrativo e acontece no processo penal, ou no processo penal, né? No civil eu não tenho nem capacitação técnica para falar porque eu não atuo, mas digamos que haja esse crime de trânsito em que a pessoa tenha a suspensão da carteira de habilitação dela, por exemplo, e lá na esfera administrativa também vai tramitar, ou seja, uma esfera não supre a outra, tampouco substitui as penas, tampouco uma exclui. Então, eu acho que isso também é um ponto que as pessoas devem ter muita dúvida, né? Porque e a importância, depois de você falar nesse ponto também, nos acordos de não persecução penal, ou seja, na suspensão condicional do processo, na transação penal, no próprio, daí se é um crime um pouco mais grave, não sei, tem que analisar a questão do ANPP, mas é porque muitas vezes a pessoa diz, não, se eu cumprir esse acordo e se eu cumprir essa pena aqui no processo penal, então eu estou isento de cumprir aquela pena na esfera administrativa. Isso não é verdade. Não, exatamente. E, inclusive, uma vez, um pretenso cliente, né, ele não chegou a me contratar porque ele me contratou para acompanhar. Me procurou inicialmente para falar sobre uma audiência, né, que ele teria uma audiência no juizado criminal, juizado especial criminal, em relação a um crime de embriaguez. E aí ele achou muito caro os honorários e resolveu ir sozinho. Beleza.
Depois ele me ligou achando que tinha feito grande coisa. Porque, nossa, eu fiz um negócio assim maravilhoso. Negociei lá que eu vou cumprir 6 meses de suspensão. Ele estava na cabeça que ele ia cumprir 1 ano, né? Porque é 1 ano de suspensão no caso de uma infração administrativa, né? Infração administrativa gera 1 ano. E lá ele acordou cumprir 6 meses. E aí ele me ligou assim, cantando vantagem. E eu, pá, eu conto, vocês contam, né? E eu assim, então, deixa eu te contar, tu acabou de trocar 1 ano por 1 ano e 6 meses. Porque, na verdade, as penas são somadas. Tu vai cumprir 6 meses da questão judicial do acordo que tu fez e mais 1 ano da penalidade imposta pelo órgão administrativo. Né? Então, elas não são somadas. Tem discussão para buscar uma compensação, mas não há decisões nesse sentido. Né? Então, são processos independentes, tanto é que muitas vezes as pessoas conseguem uma absolvição no juízo criminal e não necessariamente conseguem absolvição no administrativo. Né? Às vezes é mais difícil a gente conseguir uma absolvição administrativa do que uma absolvição criminal. Por quê? E aí acho que entra uma lógica bem importante da gente buscar essa integração. Porque no direito penal, né, corrija-me se eu estiver errada, lá há uma busca pela questão da verdade real, há uma busca, né, há uma presunção, em tese pelo menos, né, uma presunção de inocência. Então, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, não havendo, né, a comprovação de tudo que envolve, né, de todos os elementos que envolvem a necessidade de condenação, essa pessoa ela deve ser absolvida, né? In dubio pro réu. Certo? Em tese. Em tese, porque eu sei que acontece diferente. Porque se o nosso tribunal não fosse tão... Eu ia usar uma expressão aqui, mas como o pessoal gosta de me chamar de bardo fascista, eu não vou usar. Então, em dúvida... Mas se o nosso tribunal não fosse tão peculiar no sentido de que, na verdade, hoje em dia, aqui no nosso tribunal, é indúbio pro societário, uma construção jurídica que eu não sei de onde que inventaram. Porque, em tese, conforme a Constituição Federal prevê, ele teria a ser utilizado esse princípio, mas não é. E daí, se tu vai para um processo judicial de crime de trânsito achando que vai ser melzinho na chupeta, Exatamente. Então, como lá no penal, em tese, né, teoricamente, a gente tem esse princípio do indúbio pro réu. Na prática, é indúbio pau no réu, né? Acho que a prática é mais voltada para essa linha. Mas no administrativo, a gente tem uma vertente diferente. A gente tem que recortar esse pedacinho e mandar pro advogado. Como é que é o nome do advogado? Agora me fugiu. Que é super famoso com ele que fez essa expressão. Não me lembro. Eu já ouvi em algum momento. Tem até um livro, que eu não me lembro o autor também, de um criminalista, que é indúbio pro réu. Quaresma. É o doutor Quaresma. É o Quaresma que fez essa... Mas tem um outro criminalista que tem um livro, eu não lembro o nome dele agora, que é indúbio pro réu, daí réu e inferno. É o doutor Alexandre de Moraes. Ele tem um livro chamado Indúbio pro réu, escrito réu em inglês, né? Que é inferno. Isso, indúbio pro réu. Enfim, né, nós temos aí esse princípio do direito penal. No direito administrativo de trânsito, né, em tese, a gente não segue essa linha, né? Porque quando a gente está no âmbito administrativo, a gente tem outro princípio que rege, que é presunção de veracidade dos atos da administração pública. Né? Então, o que a gente busca, né, trazendo aí um comparativo dessas duas situações, é uma aplicação, muitas vezes, né, uma interpretação com base no princípio da presunção da inocência, né, de que, na dúvida, ou melhor dizendo, a gente não trabalha aqui, na dúvida, absolve no administrativo, porque isso é expressamente do direito penal, mas que, não havendo a correta formalização do ato administrativo, não havendo o preenchimento de todos os requisitos, aquele ato jurídico não estando perfeito, ou seja, a administração pública não se desincumbiu do que lhe competia.
Então, nesse sentido, deixando dúvida, deixando a ponta solta, né? Deixando lacunas nesse procedimento administrativo, aí não deve vigorar a máxima de que presume-se verdadeiros os atos praticados pela administração, porque eu só posso presumir verdadeiro os atos da administração se esses atos estão perfeitos, né? Cumprindo todos os requisitos legais e normativas para a prática desse ato. Se não tem, aí eu vou pegar lá esse princípio do direito penal, né, para trazer a questão de presunção de inocência, para trazer essa questão de indúbio pró-administrado, né, o que na prática é indúbio pró-societal, pró-administração. Então, a gente tenta buscar a interpretação diferente de acordo com as peculiaridades do caso. E isso é muito importante que a gente não... Por favor, gente, quem está assistindo, for assistir depois e trabalha com trânsito, não utilizem isso como modelão, tá? Porque não é para todo caso, são situações específicas e aí tu tem que saber adequar esse entendimento. Porque senão vai simplesmente proliferar esse tipo de argumento em situações que não tem cabimento, que não é o foco da discussão, né? Então a gente tem sempre a gente vai ter muitos argumentos. Vai ter o argumento processual, vai ter essa linha mais principiológica, beleza. Utiliza os que fizerem sentido naquele caso específico. Senão tu te perde na curva, tá? Então isso é muito importante. E é muito engraçado. E é muito importante falar isso, né, Déia, porque eu vejo que é um ponto, embora nós não tenhamos, por enquanto, um núcleo de direito de trânsito aqui no escritório, e até um ponto que eu quero depois discutir contigo, da necessidade da implementação, né? Eu sei que tu trabalha e tem mentorias de advogados em escritórios no país inteiro, porque teria que ter para todos os escritórios esse núcleo com advogado especializado, né, com cursos e formação, porque eu fico vendo, e acontece muito conosco, ainda bem que eu tenho tu, né? Porque tem clientes que confiam muito no nosso trabalho e que não conhecem essa questão da especialização dos advogados, das matérias, e eles querem que tu resolva aquele caso deles, né? Então, muitas vezes, para o advogado não chatear o cliente, ou até mesmo com esse medo de uma concorrência, deles, eu vou passar o meu cliente para outro escritório, ele acaba fazendo uma defesa no direito de trânsito ou na seara administrativa de trânsito muito mal feita. E daí a gente volta a falar sobre a importância das parcerias. E a gente sabe disso, nós vivemos isso intensamente, porque... tu fala muito sobre isso, da ausência de concorrência, porque tu vai colocar o teu DNA no trabalho, o outro advogado que for trabalhar na área de trânsito vai colocar o DNA dele. Então, se a gente parar para pensar, não existe concorrência na medida em que cada pessoa trabalha da sua forma, né? Exato. Mas também saber que a gente não pode advogar sozinhos. Eu não tenho nem coragem, até a Cláudia, a minha sócia, que ela vai falar contigo porque ela tá com uma dúvida. Eu disse assim, Cláudia, fala com a Andréia, porque a Andréia é uma pessoa que ela se conscientizou que ela entrega muito mais do que ela cobra, assim, no sentido de, não, eu só falo, eu sou, né, uma das maiores autoridades em direito de trânsito, só fala comigo pagando. E tu sabe que não é assim, e tu vive assim, né? E por isso que eu digo da importância dos escritórios, que tem grandes escritórios aqui em Porto Alegre, em todo o estado, em todo o país, de investir muitas vezes, de pegar um advogado e dizer, não, vem cá, olha só, eu vou te pagar o curso e a gente vai montar esse núcleo. Porque não dá para fazer as coisas meia boca, né? Sim, eu acho que assim como eu não me aventuro, né, a fazer uma defesa criminal, né, não me aventuro a fazer uma defesa tributária, não é minha praia, né? Não é minha praia. Então, hoje em dia, eu tenho a felicidade de não fazer nada fora do direito de trânsito. Zero. Hoje é zero. Claro que isso é uma construção, a gente vai ao longo do tempo, né? Migrando e especializando. E é engraçado que quanto mais eu estudo, eu trabalho com direito de trânsito, menos eu sei. Tem dias que eu assim, meu Deus, não sei porra nenhuma, tem que estudar tudo de novo. E aí vem tudo de novo. Né? É assim, gente, é assim. Né?
Se assim, trabalhando de uma forma exclusiva numa área, ainda mais se for trabalhar como generalista, admiro, bem na real, admiro quem tem a capacidade. Eu não me vejo mais com essa capacidade mental, né, de abraçar muita coisa, tá? Mas cada um, né? Mas eu realmente não me vejo mais com essa capacidade intelectual de conseguir abraçar muitas áreas. Então é interessante a gente fortalecer essa questão de parcerias para que a gente tenha um trabalho efetivo. Oi? Exatamente, até pelo próprio direito de trânsito, tu ainda tem que estudar questões interdisciplinares, né? Estudam muito sobre o processo civil, muito sobre direito constitucional, muito sobre direito administrativo e os princípios fundamentais do processo penal em razão das garantias constitucionais. Exato. Imagina. E eu também, assim, a gente vai caminhando e vê a importância de ter colegas que a gente confie, né, para passar aos clientes e saber que, sabe? Ou se daqui a pouco o escritório tem essa política de não passar aos clientes, então que faça esse investimento para que a pessoa se qualifique, né? Exato. Não, isso é extremamente importante em qualquer área, né? E eu defendo muito a questão da valorização da advocacia em direito de trânsito. Tem gente que enxerga, né, como uma questão menor. Por exemplo, tem muitos advogados que podem não se aventurar numa defesa criminal, mas se aventuram no trânsito. Claro que eu sei que são objetos, são bens, o bem da vida é numa proporção diferente, mas são importantes para a vida daquele cliente, né? Então, aquele cliente ele vai ter um impacto, muitas vezes, extremamente negativo, vai ficar extremamente prejudicado por uma defesa feita de uma forma sem preparo, né? Sem a devida compreensão do sistema, né? Então, isso realmente é muito complicado na prática. Mas, trazendo aqui, né? Voltando para o nosso tema principal, porque a gente vai e volta, né? Trazendo um outro ponto que é extremamente importante e especialmente nesse momento, né? Tema extremamente atual, tá? A gente sabe que no direito como um todo, né? No direito brasileiro, em regra, nós temos aquele princípio, né? Aquela regra da irretroatividade das leis, né? Então, se nós estamos fazendo essa live hoje e amanhã veio uma lei dizendo que é crime fazer live às 5 da tarde, nós não podemos ser punidas porque a lei não existia ainda, né? Então, o princípio da irretroatividade. Então, as leis passam a ter efeitos ali a partir da sua vigência. Entretanto, nós sabemos que tem uma exceção, né, para questões penais, que há uma exceção para beneficiar o réu, está lá no artigo 5º, inciso não me lembro, 55, 54, talvez não lembro. Eu não lembro. Então. Sou uma negação. Não, nem olhando, porque eu sou uma negação com números romanos. Então, às vezes eu tenho... eu boto assim, ó... Vamos ver se o pessoal coloca aí para nós. Ó, tem gente comentando. Coloca aí o inciso, galera, por favor. Tá lá no artigo 5º, que eu sei a redação, só não lembro o inciso, né? Que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É isso que está escrito. E essa questão, né, eu tenho discutido muito atualmente, por quê? Agora, dia 12 de abril, entra em vigor a Lei 14.071, que altera muitos pontos do Código de Trânsito, tá? Um ponto que é alterado: a somatória de pontos para fins de processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Hoje, eu tenho um limitador de 20, ou melhor, de 19, né? Porque a partir do momento que confirma o 20º ponto no prontuário desse condutor, a partir dali, o Detran pode instaurar um processo de suspensão. Beleza, essa é a nossa regra atual. A partir de 12 de abril, eu tenho um escalonamento que muda esse cenário, né? Que vai ser 20, 30 ou 40, dependendo da gravidade das infrações cometidas. Se eu não cometi nenhuma infração gravíssima, né? Infrações leves, médias e graves, eu subo esse limitador, eu subo essa régua de 20 para 40. Então, isso vai dar muita diferença. Isso significa que, ó, a Anne não me ajudou muito quando ela traz que o inciso é XL, é 40? Acho que é 40. O inciso da Louis Vuitton. Não é, né? Ela está lá no inciso XL. O XL, a única coisa que tem no XL é uma grife. Mentira. Não, é 40. Acho que é 40.
sacana, né? Diz que eu não sou boa em número romano, ela me manda a resposta em número romano. Vou sacanear a André na live. Tu me paga depois, né, dona Anne? Brincando. Mas, enfim, voltando a essa questão. Ó, 40. 40. Não sou tão ruim assim. E... Bom que a gente tem os auxiliares aí para complementar a informação. Maravilha. E aí, o que acontece, né? Como a gente vai subir essa régua de 20 para 40, tá? Traçando em linhas gerais. Eu tenho pessoas que hoje estão sendo punidas com suspensão do direito de dirigir, que estão ficando 6 meses, pelo menos, que é a pena mínima, 6 meses sem dirigir, por mesmo conjunto de circunstância que daqui a menos de um mês não vai gerar suspensão. Né? Então, as pessoas a partir de 12 de abril terão um regramento diferente sobre isso. E aí, por que a gente está discutindo muito, né, essa questão da compreensão do direito administrativo de trânsito como um direito penal administrativo, como um direito sancionador, um direito administrativo sancionador, justamente por isso. Porque primeiro eu parto da concepção de entender o sistema como um direito sancionador, de entender que ali é o Estado impondo uma sanção, uma penalidade ao administrado que descumpriu determinada regra. Beleza. Se eu tenho essa compreensão, eu vou buscar as garantias penais constitucionais para aplicar nesse caso. E aí a gente chega na questão da retroatividade para beneficiar o réu. Entre aspas, o condutor ou infrator, né? Ou suposto infrator, prefiro dizer. Então, a gente vai trazer a aplicação dessa regra da retroatividade no que for beneficiar esse condutor pós alterações, pós o dia 12 de abril. Oi? E esse pedido vai ter um juízo de admissibilidade, por exemplo, que é muito comum no direito administrativo se esgotar na via administrativa para depois buscar na via judicial, ou a pessoa que tem essa possibilidade de reverter a situação numa suspensão em razão da lei mais benéfica já pode ingressar direto na seara judicial. Então, nós não temos, né, no direito administrativo a exigência, né, de esgotar as instâncias administrativas para ingressar no judiciário, tá? Eu sempre, como eu falei antes, eu sempre penso com uma estratégia, tá? Então, se eu busco daqui a pouco uma decisão antecipada, uma tutela de urgência, uma liminar, eu tenho que me preocupar em propor essa ação no momento adequado. Porque uma tutela de urgência, ela só é concedida quando eu comprovo a urgência. Se eu tenho todo o processo administrativo pela frente, talvez o juiz entenda, e já vi decisões assim, o juiz entenda que não tem urgência. Porque tem todo o processo administrativo pela frente, que não tem imposição de penalidade naquele momento. Então, depende do caso, pensando sempre no momento oportuno, tá? Então, tem que pensar no que é oportuno para o cliente, de acordo com o caso em si, com os argumentos que estão sendo utilizados, tá? Então, sempre pensar no momento oportuno. Em relação a quando que pode ser reconhecida essa questão da retroatividade, aí vai ser um Deus nos acuda. Por isso que a gente tem que se preparar muito para isso, tá? Hoje em dia, até hoje, né, na data da nossa conversa, nós temos 2 pareceres de órgãos administrativos já tratando do tema da retroatividade. O Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo e o Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina se manifestaram sobre o tema. Cada qual com um posicionamento, né, numa linha um pouco parecida, e principalmente para discutir se o órgão de trânsito pode reconhecer isso, se deve reconhecer de ofício, se não deve, em que momento que isso pode ser reconhecido, né? Mas ambos os pareceres, em algum momento, especialmente o de Santa Catarina, ele diz claramente, ele refere expressamente que sim, direito de trânsito é um direito administrativo sancionador, parte desse pressuposto. Ele deixa isso muito claro, né? Traz fundamentação nesse sentido, né? Quem tiver interesse depois até me chama, que eu mando, envio, eu tenho esses pareceres aqui, quem tiver interesse me chama. E o parecer do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, ele já fica um pouco, né? Não é tão expresso, tão explícito, né? Disse que há questionamento, que há entendimentos que o direito de trânsito ele é, né? Se
coloca nessa categoria, mas ele não deixa isso de forma muito clara. Então, nós teremos muita discussão no âmbito administrativo em relação ao que se refere a essa aplicação retroativa, tá? Então, o CETRAN de Santa Catarina, em tese, reconhece a possibilidade, mas não diz em que momento que isso pode ser reconhecido. A pessoa já foi punida, ou o processo está andando, né? O CETRAN de São Paulo diz que enquanto não tiver aplicação de penalidade, quem já teve aplicação de penalidade não cabe mais, vai ter que entrar com processo judicial. Então, isso vai ser uma discussão tanto no âmbito administrativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não temos manifestação ainda a respeito. E acredito que não teremos tão cedo, tá? Não é o perfil aqui do nosso Conselho Estadual de Trânsito, ele não é muito de emitir pareceres assim em temas muito controversos, né? Posso pagar com a língua, mas até então, né, acredito que nós não teremos tão breve uma manifestação sobre isso. Eles aguardam maturar mais a situação para se manifestar a respeito. Outros órgãos acabam se manifestando antes, tá? E no judiciário eu não tenho dúvida que isso vai ser muito discutido. Eu já tenho aqui, ó, vou separando, já tenho vários casos aí para buscar uma discussão judicial em torno dessa questão da retroatividade. E isso vai ter um impacto muito grande. Porque pense comigo, o cliente está te procurando hoje com uma cassação do documento de habilitação, que é a penalidade mais grave do Código de Trânsito. E eu nem estou falando só do administrativo, hein? Eu considero a penalidade mais grave do Código de Trânsito, mesmo que eu compare com as questões criminais. Olha que doido. Porque os crimes de trânsito, eles têm uma penalidade, em tese, um pouco mais branda do que outros casos, né? Acaba tendo ali uma substituição, né, de pena, a pessoa não vai efetivamente presa. E a cassação do documento de habilitação, 2 anos sem dirigir, dependendo da circunstância da pessoa, se ele depende daquela carteira para poder trabalhar, tu está decretando a morte daquela pessoa. É um dano irreparável. Está decretando, assim, ó, a morte de uma família, né? Então, é muito sério, né? Então, a consequência, eu considero a penalidade mais grave do Código de Trânsito em virtude dessas consequências. E aí, o que acontece? A pessoa está com processo de cassação. Muitas vezes, para montar uma melhor defesa, eu tenho que ir entendendo tudo que gerou aquele problema. Ele está com uma cassação hoje, porque ele dirigiu com a carteira suspensa, e aí a gente discute já as questões processuais, se ele sabia, se ele não sabia, se foi comprovado que ele estava conduzindo naquele lugar, aí mais a questão de buscar a questão da aplicação da verdade real, também é um ponto que a gente discute da prova, né? Porque aqui o Detran do Rio Grande do Sul, por exemplo, aplica muitas penalidades com base em presunção. O carro é meu, passou num controlador de velocidade, não apresentei um condutor diferente, presume-se que sou eu dirigindo. Se eu não tenho habilitação, gera uma infração por dirigir sem habilitação. Se eu estou com a minha carteira suspensa, gera uma multa por dirigir com a carteira suspensa. E gera também um processo de cassação sem a prova real de que aquela pessoa estava dirigindo. A pessoa não é nem abordada dirigindo com aquele veículo. Então, e isso é uma situação que a gente tem de mais gritante no judiciário envolvendo a questão de trânsito atualmente. Mas, para mim, mais trágico ainda do que as próprias infrações de recusa ao bafômetro, né? Então, o que mais a gente tem também toda uma questão de regularidade da notificação, né, André? Porque tem muita... Essas questões eu acho que também são muito delicadas, porque o que nós vimos muitas vezes é as pessoas já numa situação bem periclitante, sem ter ciência do que está acontecendo. Sim, né? Com certeza. Daí a gente pega a situação de uma pessoa que está sofrendo essa penalidade, tamanha gravidade, e a gente vai traçando, vai vendo todo o caminho que ela percorreu para chegar até esse momento. E nisso a gente vai encontrar essas falhas de notificação, a gente vai encontrar essa ausência de prova em relação à condução daquele veículo. E aí, se a gente volta um pouquinho mais, a gente vê que a origem se deu por uma suspensão de pontuação lá atrás. Que às vezes a pessoa também nem tinha ciência, né? E vai ver essa suspensão por pontos foi por infrações. Passou ali para ter uma suspensão com base na limitação de 20 que nós temos hoje. Não são muitas situações, né? São 5 infrações
médias ou 4 infrações graves, de 5 pontos cada uma, já soma 20 pontos. Então, se eu vou investigar todo o caso do cliente e vou ver que lá na origem tudo começou com um processo de suspensão, cujo qual ele não cometeu nenhuma infração gravíssima, às vezes as pessoas têm suspensão e várias infrações médias de 4 pontos por passar 1 quilômetro, 2 quilômetros da velocidade, né? E são as infrações mais comuns. As pessoas acham, né, que porque as pessoas bebem, dirigem. Isso não é o maior número de infração que acontece. As maiores em número, tá? O tipo de infração mais cometido é justamente a questão de excesso de velocidade, né? E na grande maioria são excessos pequenos. A pessoa excede um pouquinho a velocidade, tá? Então, essa infração de velocidade ela também é escalonada por gravidade. Se excede um pouco mais, né? Então vai aumentando a gravidade. Então, essa pessoa que não cometeu nenhuma infração gravíssima, ou seja, que representou um risco menor para a sociedade, porque convenhamos, eu não tenho como colocar no mesmo saco a pessoa que está dirigindo a 68 quilômetros por hora de uma pessoa que está a 140. Periculosidade, que a gente nem tinha falado ainda. Essa análise da periculosidade tem que ser analisada. Exatamente. Então, não tenho como colocar no mesmo saco, né? Tem que ser tratado de forma diferente. E nesse sentido, a gente vai poder buscar, né? Pelo menos, o que vai ser de resultado judiciário sobre isso? Não sei, né? A gente vai ver conforme a prática, só que eu reforço muito. O pessoal tem me perguntado, vai aplicar de forma retroativa essas novas alterações, essas alterações agora da 14.071? Calma lá. Pode ser... E de forma automática, pode ter certeza que não. Não. Pode ser aplicado? Pode. Pode ser construída uma tese? Deve, né? Mas aplica no que tiver que aplicar e não joga esse argumento no vento, porque senão a gente vai ter uma enxurrada de ações sem pé nem cabeça. Isso aconteceu no Judiciário Gaúcho em relação à recusa do teste do bafômetro. Nós tínhamos um entendimento muito favorável ao condutor aqui no Rio Grande do Sul, que virou o entendimento quando começou ali um mundo de ações. As pessoas dizem, isso aí é que tu está dando curso, as pessoas estão fazendo ação. Não. Quando eu dou curso, a pessoa aprende a fazer direito. Aí começou um monte de ação de réplica, tudo igual, para fazer, por isso que eu não vendo modelo, tudo igual ali, aqueles processos, e que acabou virando o entendimento. Então, isso teve um reflexo muito negativo no judiciário. E é lógico, gente, quando o judiciário se depara, e infelizmente isso acontece, tá? Se depara com uma situação, né, nova, ele tende a analisar aqueles pontos. Só que quando vem um monte de ação, ele quer barrar. Um monte de ação. Então, discutam, coloquem esse argumento quando for efetivamente necessário, quando for importante para o cliente, quando tiver, né, uma consequência mais grave. Então, avalia o caso para buscar a melhor aplicação, tá? Para não banalizar o instituto da retroatividade, porque é exceção, tá? Não é regra. Sim. Porque vai retroagir. Não, não é regra. A nossa regra do direito brasileiro é não retroagir. A gente está trabalhando numa exceção. E a exceção ela tem que ser muito bem fundamentada, tem que ser muito bem construída. Exatamente. Aí até para nós não roubar muito do teu tempo, foi muito pertinente tu colocar isso quando me falam porque que eu tenho meu curso. Eu acho que é muito... E quando nós falamos sobre gestão, cada advogado fala sobre gestão dentro da sua área, né? Eu gosto muito de falar sobre gestão, eu sei que tu gosta também. E esse olhar assim, de nichar a advocacia, que muitas vezes as pessoas falam, não, se eu estou dentro do direito criminal, eu já sou nichada. Não, eu sou nichada quando eu me apresento. Não, eu sou especialista em direito penal econômico e no meu escritório nós só aceitamos, claro que temos outras espécies de delito, mas a maioria dos delitos são de ordem econômica. Isso é nichar. É quando tu olha para o mercado, né, e apresenta o teu produto como uma possibilidade de resolução dos problemas daquele cliente. E eu acredito que isso vai se dar muito nesse momento na advocacia de trânsito, né?
sim. porque as pessoas, os advogados, que nós estamos numa crise, numa austeridade econômica, então é natural que quando nós encaramos o nosso escritório, né, a nossa advocacia como um negócio, como uma empresa, como a nossa fonte de renda, a gente olha para o mercado e veja as necessidades que os nossos clientes vão procurar. Então, e eu queria saber de ti, para te falar um pouquinho, para encerrar, né, a nossa live, que ela é tão maravilhosa, eu poderia ficar 1000 horas falando contigo. Mas como que vai ser? Vocês abordam isso no teu curso? Eu sei que o teu curso não está sempre com as inscrições abertas. Como que funciona? Até começando pelo final, não, é o curso Trânsito Estratégico, né, que é justamente quando a gente trabalha muito estratégia, né, é um curso muito processual, inclusive, né, ali a gente não tem a pretensão de ensinar o código de trânsito, né, de ensinar o direito material, óbvio que a gente acaba passando, né, em alguns pontos, mas principalmente desenvolver a melhor defesa, o melhor recurso, a melhor ação judicial com base no que for estratégico, né, para a defesa do cliente, para a defesa dos interesses do cliente. E as inscrições, por hora, não está aberto. Minha próxima turma eu abro final de abril. Né? Então, final de abril a gente tem a próxima turma do trânsito estratégico. Mas falando da questão de nicho, né? Para a gente fechar com essa questão. Eu também defendo, né, uma advocacia, um trabalho mais nichado. E no direito de trânsito, eu posso nichar esse trabalho de formas diferentes. Eu posso nichar por tipos de serviço, por que tipos de serviço eu vou atender, ou eu posso nichar estabelecendo um tipo de cliente. Né? Isso também é interessante. Por exemplo, eu posso trabalhar na parte para pessoa física, posso trabalhar na parte de pessoa jurídica, eu posso advogar. Né? Eu tenho um aluno que ele se especializou em lei seca. Né? Ele não costuma fazer outros tipos de situações. É lei seca. Né? Então, um especialista em lei seca escreve sobre isso. Então, ele se direcionou para essa linha e ele tem um estudo muito aprofundado nessa matéria. Né? Então, dá para buscar essa linha, dá para buscar desenvolver um trabalho mais voltado à consultoria, que é algo que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, né? E consultoria tanto para empresas, para escritórios. Então, o nichar a forma de serviço, né? Não, dá para estabelecer um ponto do Código de Trânsito, um ponto da área e estabelecer só aquilo como teu serviço, como uma lei seca? Dá. Dá para eu ser um especialista em cassação do documento de habilitação? Dá. Crime de trânsito é um subnicho que eu acho extremamente pouco explorado. Eu tenho uma aluna de São Paulo que ela uniu essas expertises, gostava muito de direito penal, gostava muito de direito de trânsito, e ela é uma especialista em crimes de trânsito. São poucos no Brasil. Porque quem trabalha só na parte administrativa, às vezes falta essa base criminalista, o processo penal, e às vezes quem está mais focado no direito penal não manja do CTB, né, das resoluções Sim. administrativas. Então, unindo essas expertises, a pessoa desenvolve também o seu nicho de trabalho. Né? Então, eu trabalho, né, muito mais em questões processuais. Né? Então, não é um nicho, digamos, de seleção de clientes, é um nicho de estudo. Né? Então, assim, eu consigo aprofundar os meus estudos muito mais numa linha processual e isso me garante, né, que eu consiga estar atualizada no meu olhar, né? Porque a lei pode mudar a qualquer tempo. O trânsito, ele é muito mutável, a gente tem muitas normas administrativas que mudam a qualquer tempo, tá para sair várias agora, final de março, quero nem ver. Né? Então, e quando a gente recebe essas novas normativas, a gente tem que estar com o olho treinado. Né? Então, o direito de trânsito, a gente tem que estar com o olhar treinado. Né? Então, eu sempre vou ler essas resoluções, essas novas normativas, já com essa questão processual na cabeça. Né? Então, já vou ler, né? E não simplesmente receber aquela informação. Eu vou ler e interpretar com base em questões processuais, que é a minha base de estudo, com base nas questões constitucionais, mas tudo voltado, né, a essa melhor estratégia para o cliente. Então, quando a gente fala em nicho, tem a ver com o trabalho, com a seleção de clientes, porque ao contrário do que a gente pensa no início da carreira, que a gente não pode escolher clientes, sim, a gente deve, né, a gente deve escolher os clientes, porque não é todo o trabalho que é conveniente, não é todo o trabalho que é interessante.
seja por ponto de vista de crescimento pessoal e muitas vezes também pela questão financeira. Então, o cliente Com certeza. Então, tem que saber... É aquela velha máxima, né, do livro do Príncipe, se você não sabe para onde quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se a pessoa não tem uma meta, um objetivo muito estabelecido, muito claro, de aonde quer chegar, de qual faturamento que quer ter, de qual tipo de cliente que quer atender e quais as soluções que vai buscar para atender essa gama de clientes. Quando tu fala assim, de qual cliente tu quer atender, é extremamente importante. Porque isso vai influenciar na comunicação, né? De que forma tu te expressa, quais os ambientes que tu frequenta, sejam eles físicos ou online, né? Ou virtuais. Então, tem que estar ciente de qual é o público que eu quero atingir. Eu não posso estar querendo trabalhar para grandes transportadoras e não saber onde é que estão essas pessoas, né? E não estar me relacionando com pessoas correlatas ao meio. Então, isso tudo é estratégia, né? Isso tudo a gente tem que pensar, porque senão a gente vira refém da nossa profissão, refém dos clientes que porventura apareçam. Então, a gente tem que se posicionar e traçar aí o melhor caminho para atingir esses resultados. Quem te conhece minimamente sabe que tu é uma autoridade, que tu tem toda a razão. E eu sempre vejo as tuas lives e as tuas aulas no YouTube quando tu fala sobre gestão, porque se tem alguém que sabe falar sobre marca, sobre construção de marca, construção de identidade, sobre posicionamento, essa pessoa é tu. Sabe que eu te amo, que admiro profundamente como pessoa, tu é um ser humano incrível, generosa, esse coração não cabe, é pouca pessoinha pro coração que ela tem. Por isso que eu engordo. E tu é um farol, tu é o nosso farol, eu já canso de dizer isso, tu é o nosso farol que ilumina todas nós. E eu quero te agradecer de coração por ter tirado esse tempo para conversar comigo e com a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito beijo. Conta comigo sempre. E essa live vai ficar salva. Amei. Vou baixá-la depois. Obrigadão pelo convite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, gente.